Boa, boa pessoal, é o Stefanos. Como eu disse, eu ia fazer o vídeo falando sobre os abrolhos e espinhos. Estou procurando a melhor posição do sol aqui, eu acho que é essa. E o que acontece é o seguinte, antes de falar sobre isso eu tenho que falar sobre a origem do mal. E por coincidência, antes de eu fazer esse vídeo, meu amigo postou ontem um paradoxo que eu nem sabia que existia, talvez seja um filósofo esse cara, nem sei quem é esse cara, Epícoro. E eu tenho a resposta desse paradoxo e depois eu falo no final por que esse cara não conseguiu resolver. E eu vou falar aqui pra vocês de maneira rápida a origem do mal. Por que existe o mal, né? Se Deus é bom, por que existe o mal? A questão, a gente pensa que no novo céu e na nova terra o mal não vai existir. O mal, ele faz parte da perfeição, assim como existe esquerda e direita. Agora vocês vão entender o que eu quero dizer. Deus, ele não criou o mal, ele criou elementos. Então vamos colocar aqui 4 elementos básicos: a água, o fogo, a terra e o ferro. Não vou nem falar o ar. E na onde que surge o mal? Na mistura errônea, errada de elementos. Por exemplo, água e fogo não foi feito para se misturar. Em certos momentos é bom misturar. Agora eu vou dar outro exemplo de outro elemento. O ser humano e o ferro. A faca é um elemento bom ou um elemento ruim? A faca é um elemento bom. Só que dependendo da maneira que você usa ela, é ruim. Se você usa a faca contra alguma pessoa para ferir o corpo dela, isso é ruim. Foi aí que, quando Lúcifer estava lá com Deus, ele era o anjo mais instruído, que mais andava com Deus. Deus foi ensinando para ele sobre as misturas de elementos e falou: ó, esse tipo de elemento não se pode misturar com isso, porque é ruim, acontece isso. Por exemplo, é bom a gente ficar na água? É bom, não é bom piscina? Todo mundo gosta de piscina, praia. Porém, se a gente ficar muito tempo na água, muito tempo, faz mal para o nosso corpo, faz mal para nossa pele. Está entendendo? O que é mal, Deus não criou o mal. Deus criou elementos e não tem como existir esses elementos e não existir a possibilidade deles se misturarem. Isso que vai acontecer no reino eterno. A gente não vai escolher mais essa mistura. Vai existir ainda, tecnicamente o mal vai existir. Que seria o que? Deus vai falar: ó, não misture esse elemento com esse porque é ruim. E ninguém vai fazer, ninguém vai escolher fazer essa mistura errada. O que fica como mistério pra gente, a Bíblia revela um pouco, porque ninguém sabe sobre si a não ser a si mesmo. A gente não sabe porque Lúcifer escolheu ocasionar essa mistura de elementos que não era para misturar. A Bíblia diz que ele quis o quê? Alcançar o trono de Deus, ser semelhante a Deus e ter um trono para ele. Ter o trono de Deus, aliás, tomar o trono de Deus. Aí foi onde que ele decidiu fazer a mistura de elementos que não podiam para poder ocasionar desordem, então dar início no império dele. E a questão porque Deus permite ainda ele existir é porque Deus é misericordioso até com os maus. A gente tem que lembrar que Lúcifer foi o maior anjo que existiu de todos os tempos e que vai existir. Jesus não é anjo, pode se chamar anjo mensageiro, mas na categoria de criatura mesmo, o anjo que a gente conhece, Lúcifer foi o maior que existiu e que vai existir pro resto de toda a eternidade, apesar dele ter sido retirado isso dele. E Deus criou mentes livres dentro de corpos humanos, dentro de corpos de anjos. Aí nesse paradoxo diz assim, né? Que eu já tinha pensado isso, mas não sabia desse paradoxo. Mas se Deus sabia o resultado, por que ele permitiu acontecer? Deus sabia que na hora que ele estava criando aquela mente, ele falou: essa mente aqui eu já sei como que ela vai ser, então vou colocar nesse corpo. Deus sabia que tipo de pessoa que eu ia ser, então colocou minha mente nesse corpo. Deus sabia cada mente do jeito que é a forma que é aqui ser e foi escolhendo corpos para cada mente. E ele permitiu justamente isso porque ele criou a gente livre. Ele podia ter criado já a gente com a genética dele. Aí que no Abrolhos e Espinhos vocês vão entender isso sobre a genética do bem e do mal, o que é o conhecimento do bem e do mal, daquele fruto. O fruto é algo que gerou, é uma ação. E Deus sabia que o resultado de cada mente. E ele criou a gente livre. A prova de que ele criou a gente livre é você. A sua mente, você é livre. Quem diz que você é programado? Alguém consegue provar que você é programado? Eu tenho pra mim que eu sou livre. Você tem pra você que você é livre.
Então Deus permitiu existir essas mentes, sabendo sim que ia ocasionar uma desordem, e Ele permite isso porque Ele pode resolver tudo, ele pode, no final Ele vai resolver, mas porque Ele permitiu isso acontecendo, para mostrar que Ele realmente criou a liberdade, o livre-arbítrio, o mundo e o universo acontecer sem a interferência dele. Deus podia estar desde o começo interferindo, só que aí, do mesmo jeito que hoje as pessoas dizem: ah, mas Deus não deixa eu escolher, mas porque servir Deus tem regras. Não, Ele deixou o mundo livre. Ó, vocês vão seguir sem a minha interferência, para provar para vocês que eu criei vocês livre, e vocês podem seguir minha interferência. Mas haverá um dia que Deus vai interferir. Deus permitiu... Eu perdi o fio da meada. Enfim, Deus criou mentes livres e permitiu tudo isso acontecer, para mostrar e provar que Ele é bom e que Ele dá a liberdade de vocês escolherem, de todo mundo escolher, até os anjos, com quem eles querem ficar. Deus, de primeira, Ele queria que todo mundo já estivesse no reino eterno e que ninguém tivesse a possibilidade de escolher a mistura errada de elementos, que seria a prática do mal. Então vocês entendem que o mal não é assim algo em si, o mal é alguém ou uma coisa, é tipo como se fosse o ar, é livre, ele existe se alguém fizer ele existir, fazer a mistura errada de elementos. Mas por que Deus não fez todo mundo com a genética dele de amor? Justamente por isso, para não falar que ele nem deu escolha pra gente, não sei o que, já nascemos com a genética de amor, e se tivesse sido daquela outra forma tal. E também para provar o caráter dele, mas aí entra outro paradoxo. Se Deus é Deus, por que ele tem que provar o caráter dele para alguém? Porque ele é um Deus bom, ele é humilde, ele é justo, ele é puro, ele tem um coração bom. E ele estava sozinho antes de tudo, ele era sozinho, não tinha ninguém. Ele falou: não, vou criar alguma coisa para me fazer companhia, para estar perto de mim. Aí ele criou. E ele criou mentes livres. E você vê que Deus é tão humilde que Ele se preocupa em provar para essas mentes que Ele criou livre que Ele é justo. Daí então, por isso que Ele, mesmo sabendo que aquela mente de Lúcifer naquele corpo ia ocasionar isso, Ele permitiu o trono dele ser desafiado, para Ele provar o caráter dele diante de nós, seres humanos, e diante de todas as criaturas. Eu acho que isso ficou claro. E a questão desse Epícoro, acho que se pronuncia assim, talvez tenha sido um filósofo, esse cara, a razão dele não ter conseguido não ter conseguido chegar a essa conclusão, não ter esse entendimento, talvez ele seja ateu, não sei, nem pesquisei a história, porque isso não faz diferença. A questão aqui é resolver o paradoxo. Talvez ele não tenha chegado a essa conclusão porque ele não gostasse de Deus. A partir do momento, se você não gosta de Deus, você não tem um apreço por Ele, ou por qualquer outra pessoa, vamos supor, na roda de amigos, se tem uma pessoa que você não gosta, aí tem o seu grupo de amigos ali, seus amigos, e tem o grupo dos inimigos. Tem alguém no grupo dos inimigos ali que tá certo, você não vai ser a favor dela, porque mesmo sabendo, isso é humano, a gente erra nisso. Mesmo sabendo que aquela pessoa tá certa, você vai correr contra ela, porque você tá com seus amigos. Às vezes ali ele não chegou a essa conclusão porque ele estava no modo de julgar Deus. Como que Deus é bom e permite isso e aquilo outro, isso e aquilo outro? Porque é a manifestação da prova da liberdade do caráter dele. Ele criou Lúcifer ali, limpo, com o poder de escolha e decisão de fazer o que quiser, sem interferência dele, sem interferência da genética do amor, para fazer meio que obrigatoriamente a gente não escolher fazer o mal, nem por engano. Ele criou livre, e ele tem mostrado a paciência dele, a misericórdia, que os anjos ficam assim: nossa, será que Deus vai arregaçar Lúcifer agora, mano? Tá, nós. Aí ele tá mostrando, é igual uma pessoa, a gente vê até meme disso: nunca queira ver uma pessoa boa com raiva. Deus é de boa, ele é bom, vai deixando, mas na hora que ele ficar bravo, meu amigo, aí o bagulho vai endoidar. Eu espero que vocês tenham conseguido entender aí o porquê da existência do mal. E é isso, é o Stefanos Boa Boa, obrigado. Até que foi rápido, 10 minutos.